Bom dia! Hoje eu vou estar com a Dani Cidrim, uma querida aqui, super conhecedora do povo celta. Sobre esses processos de autoconhecimento, essa sabedoria celta nos nossos processos. Tô tentando te aceitar aqui, Dani. Aê, acho que agora foi, chegamos. Querida. Ah, minha querida, muito bom tê-la aqui nesse canal. Muito Deste lugar abençoado, tantos conhecimentos, tanta coisa aí para a gente compartilhar. Bom, gratidão. pessoal, como eu estava falando, a Dani é sacerdotisa, gente, que palavra difícil de pronunciar. Conhecedora do povo celta, da magia celta, e que trabalha profundamente autoconhecimento com este conhecimento, com essa sabedoria que é tão antiga da nossa humanidade. Dani, obrigada pela disponibilidade, seja bem-vinda. E Imagina. fica à vontade, se apresente. Eu que agradeço muito pelo convite. Você também, minha irmã Celta e de alma, de uma linda jornada. Tenho muita admiração pelo seu trabalho também. E agradeço muito por abrir esse espaço tão lindo, sagrado aqui, para a gente bater um pouquinho, um papo, né? Sobre esses povos Sim. que deixaram um legado incrível para a gente, né? A maioria das pessoas conhece, mas temos muito que aprender Muito. com os ensinamentos que ficaram. Como muitos conhecimentos a gente acha que conhece, né? Ah, tá, já sei do que é. Ou não conheço nada. E aí, conforme a gente vai se aventurando para dentro do tema, a gente vai vendo quanto mais que tem para se desvendar, quanto mais que tem que a gente não entendeu a mensagem. Descubro todos os dias, afinal de contas, que mensagem é essa? Que história é essa? Meu Deus, cada vez que eu pego, eu falo assim, gente, eu achei que eu tinha entendido essa matéria, mas não, tinha mais, tinha algo a mais, né? Sempre tem. É isso. Olá, Clínica Vila Vita, olá, Silvia, Dani Prado, ó, já tem bastante gente aqui com a gente. Eu vou colocar aqui, fixar o comentário sobre o que é a nossa live. E se Boa. vocês forem se interessando, conhecer alguém que possa se interessar também, manda o aviãozinho aí para a gente popular. Hoje a gente vai falar aqui com a Dani Cidrim sobre conhecimento celta e como essa sabedoria, né? Como a sabedoria celta pode contribuir para o nosso autoconhecimento. Então, pode falar, Dani, te cortei aqui para dar oi. Imagina, com muito amor. Bom, então, na verdade, quando a gente pensa nessa sabedoria celta, quando a gente pensa, né, eles chamavam de druidismo, essa, essa forma, na verdade, de entender a nossa vida, de compreender essa filosofia, afinal de contas, o que a gente é, o que a gente está fazendo aqui, para onde que a gente vai. Então, tudo é baseado no olhar para a natureza, de uma forma bem terrena, uma espiritualidade, uma sabedoria muito terrena, que não fica levando a gente só para fora e meditação, e eu tô lá alcançando todos os universos, mas para quê? Tudo isso sim, mas para poder agir de maneira prática na minha vida, para poder entender qual é o meu propósito de vida, para poder entender dentro de casa. Uhum. Primeira lição feita dentro de casa. Como que eu me relaciono com o meu corpo, como que eu me relaciono com o meu espaço físico, como é que eu me relaciono com as pessoas que habitam o mesmo espaço que eu. E aí de dentro para casa, para o mundo, através do meu serviço, através do meu trabalho. Só que tudo isso com base e fundamentação na observação da natureza. A gente entende a natureza não como algo externo a nós, mas como esse grande pulsar vivo, essa materialização do espírito, essa materialização de tudo que é sagrado, divino. Então eu tenho na natureza os meus mestres. Eu observo a natureza e a partir dela eu compreendo o meu papel no mundo. A gente sabe, né, o papel dos animais, o papel de cada plantinha e o papel humano. Qual será o papel humano dentro dessa grande esfera, mundo, né, planeta Terra? Então a espiritualidade
celta é esse grande convite a gente compreender o nosso papel humano, observando toda a natureza como essa grande mestra. Sim. É por aí que a gente começa o nosso papo. E é legal você trazer isso logo na entrada, porque às vezes a gente confunde, né? A gente acha que a natureza que está para nos servir, como se a gente, né, seres humanos, como se nós, homens, no sentido de humanidade, de espécie humana, como se nós estivéssemos dominando, até pode ser, pelo olhar da cadeia alimentar, enfim, de X, mas que a gente se vê fora, né, desse todo. A gente se vê como se o mundo estivesse para nos servir. E aí, né, você sabe, sou consteladora familiar também. E aí esse olhar é um olhar tão infantil, né? Porque imagina a gente dentro de casa, criança, vamos voltar lá para os nossos 3 aninhos, 4 aninhos. A gente está lá numa casa e a gente acha que a casa é que tem que ser do jeito que eu quero, que meu pai, que minha mãe tem que fazer as coisas do jeito que eu quero. Então, assim, é um olhar tão imaturo, né? De, não, eu faço parte dessa família, eu faço parte dessa residência, eu faço parte dessa sociedade, eu faço parte desse planeta Terra, não é? Eu nasci, a partir de agora todos me servem. É maravilhoso. Então, né, dentro dessa espiritualidade celta, a gente tem uma frase, né, que diz que as pessoas ficam achando, né, ai, sacerdote, aquela pessoa iluminada. Não, não, não. Sacerdote é aquele que está aqui para servir. É o que está aqui para aprender todos os dias e servir, né? Uhum. Então, a gente tem como uma das tríades básicas, né? Então, todo conhecimento celta vem através de tríades. Uhum. Então, são frasezinhas curtas que trazem 3 elementos fundamentais. Frasezinhas que parecem muito simples, mas têm uma profundidade, né? Se diz que o papel de todo druida no mundo é curar a si mesmo, curar a comunidade, curar o mundo. É esse serviço, né? Mas tudo começa onde? Dentro. É uma lição de casa, ó, diária. Então, jamais eu vejo que o mundo está ao meu serviço. Ao contrário, eu tenho que fazer um serviço interior muito profundo para poder servir a minha comunidade, para poder servir ao mundo. É o oposto, né? É. Não tem nada a favor de mim, eu que estou a favor, né? Pelo contrário. E isso é lindo, porque você vê, né, um povo tão ancestral, um povo tão antigo na história da humanidade, e essa sabedoria já conversa muito com outros nomes, entre aspas, mais recentes, né? Você pega a própria ideia da psicologia junguiana é esse voltar para dentro, é trabalhar a individuação, não é individualização. É trabalhar a individuação para que, uma vez que eu me conheço bem, uma vez que eu compreendo o que acontece dentro desse meu mundo interior, eu consiga transitar, né, nesse mundo exterior. Claro que não é cronológico, né? Porque a gente vem para cá e vai para lá, vem para cá e vai para lá o tempo todo. Não é assim, eu não terminei ainda meu trabalho interno, não estou pronta para. Não sinto muito que você não está pronta. A conta vai chegar, o filho vai chorar, o trabalho vai. Né? É uma mistura ali de movimentos. Mas é esse trânsito, né, de se perceber internamente para poder servir externamente. E ao servir. Perfeito. Nesse sentido, né, de estar pronto. A gente entende que a gente está pronto, o que é estar pronto, né? A gente não está pronto nunca. Nossa vida é um eterno trabalho, né? O trabalho mais importante da vida é a própria vida. Então, mas é sempre perceber que hoje, com as experiências que eu tenho sim algo para dar. Eu tenho sim algo a oferecer para o próximo, né? Então, é esse caminho de autoconhecimento, de perceber minha jornada até aqui, o que ela me trouxe de experiência e sabedoria. Isso eu tenho a dar para alguém. Tem alguém que está muito próximo de mim na jornada, né? A pessoa pode ter outros conhecimentos, outras sabedorias que eu ainda não tenho, mas algo para dar para as pessoas eu tenho, né? Então, o que é isso que eu tenho para compartilhar da minha própria jornada individual? Então, a gente vai aprendendo sobre tudo isso. Quando eu falei um pouquinho, né, sobre a gente perceber o nosso papel humano no mundo.
Estou começando a entrar um pouquinho dentro, né, do que a espiritualidade celta nos traz, assim como outras espiritualidades mais antigas ligadas à Terra. Então a gente diz que um cachorro vem para o mundo, ele vai ser sempre um cachorro. Uma abelha vem para o mundo, ela vai ser sempre uma abelha. Então a gente olha o ser humano não no topo da cadeia alimentar, né? Não lá no topo da pirâmide, como o grande ser, né? Até porque a nossa espécie é muito recente, se comparada a qualquer outra espécie. Ainda estamos chegando aqui no planeta, sabe? Exato. Mas a gente vê como essa grande esfera em que todos temos, né, um papel, estamos todos aprendendo uns com os outros. E o ser humano, aí sim, dentro dessa perspectiva, no centro dessa esfera, como uma criatura que pode assumir o papel, entre aspas, de qualquer outra criatura, no sentido de hoje eu posso escolher agir como um cachorro. Hoje o que eu quero trabalhar em mim e oferecer para o mundo é a minha lealdade. Hoje eu posso escolher internalizar a medicina da abelha. Hoje eu vou prestar atenção em como eu posso trazer o meu mel, o doce da vida para a minha comunidade e como eu posso trabalhar nessa grande organização, percebendo o papel de cada pessoa e procurar harmonizar esse trabalho em grupo. Hoje eu posso escolher estar vibrando, internalizar essa visão de águia e conseguir enxergar as coisas de uma visão superior, conseguir perceber, não só ficar presa no detalhe, mas ter essa visão do todo, enxergar o antes, o agora e o depois, por exemplo. Então, a gente percebe essa natureza e o papel ser humano como este ser que pode integrar esses diversos conhecimentos e aprender com tudo o que se apresenta vivo no mundo. Observando. É lindo, né? É observar, é bem a partir da natureza a gente se observar e internalizar aquilo que a natureza tem para oferecer, né? Sim. E Como aí, sim. Aproveitando um pouquinho mais aqui esse gancho, a gente observa cada animal dentro da sua medicina e também as árvores. A gente entrou agora na primavera, né? O momento que a gente olha muitas flores e toda a natureza se desabrochando, linda, né? Então, dentro deste momento primavera, que a gente observa muitas árvores, cada árvore também traz uma essência, cada árvore também traz um arquétipo, cada árvore também traz um aprendizado muito grande. Eu achei bonito, né, quando você falou sobre esse conhecimento, né, quanto que eu preciso saber para poder entregar para o mundo. Tem uma das árvores, que é a aveleira, e ela é o símbolo para os celtas da sabedoria, e é o trono do sábio. E eu acho curiosíssimo, porque o grande desafio das pessoas que são mais conectadas à aveleira é se achar pronto para fazer alguma coisa no mundo. Então, as pessoas buscam muito conhecimento. É um povo que sempre está preocupado em aprender mais, em buscar mais conhecimento. E fica achando que ainda não está na hora de pôr no mundo, ainda não estou pronta, ainda falta muito o que aprender. E aí, uma vez eu fiquei pensando sobre isso, e o que eu comecei a pensar foi assim: quando a gente começa a aprender algo novo, uma língua nova, né? A gente está ali, vamos colocar num curso de inglês, de alemão, sei lá. A gente começa e fica sonhando com um dia que estará no avançado. E ele vai, né? Todo dia treinando, errando um monte, aprendendo, né? E aí, quando começa a chegar no avançado, quando o avançado está quase ali, a gente está no intermediário, ele quase avançado, fala, nossa, legal, agora eu sei bastante. E aí, quando a gente chega no avançado, a gente percebe que a gente não sabe nada. Porque é um novo mundo que se descortina na frente, né? E o conhecimento, a sensação de que ela tende ao infinito, né? Tá lá no horizonte, assim. Então, eu achei muito bonito quando você trouxe na hora, Miguel Aveleira, como essa grande árvore guardiã, símbolo do conhecimento, e que nos convida a pôr na prática. O que você já sabe hoje, põe na prática hoje, e aí continua aprendendo e se desenvolvendo, né? É. Olha só, a Andrea colocou aqui, ó, observar, perceber e agir. Parece complicado, mas não é. O que pode ser difícil é escolher o que desejo entregar para o mundo e para mim mesma. Coragem, almas corajosas. É isso, né? Tem uma coisa que a gente fala muito na constelação que é simples, mas não é fácil. É simples, né? Observar, agir, escolher, né? Igual ela trouxe aqui a questão de escolher como servir ao mundo, porque a gente está tão contaminado, né? De falas, de ideias, de tantas coisas que
que vão permeando a nossa vivência, né? Que fica difícil a gente tomar decisão, né? Isso dentro da visão sistêmica, né? Que aí já é um pouco mais a minha praia. A gente está enredado por uma série de informações, né? Da nossa ancestralidade, do nosso sistema familiar, do nosso sistema de sociedade. Então, a gente está muito enredado com esse monte de informação. Então, tomar uma decisão, fazer uma escolha, envolve lidar com todas essas questões internas para eu me sentir segura ou ir com medo mesmo, como a dona Andréia mesmo fala, né? A gente já fez uma live uma vez a respeito de vai com medo mesmo. Mas eu preciso, entre aspas, me harmonizar com esse barulho todo dentro de mim para eu poder tomar uma decisão. Então, por isso que assim, é simples, mas não é fácil. É verdade. Bom, agradeço o carinho do Pedro, meu irmão, tá aqui nessa live, enchendo de carinho, agradeço muito, né? E ele falou aqui, ó, fala a verdade, tem gente mais linda que a Dani, a genética, claro. Te amo, Pedro. Gente, o Pedro tem um trabalho maravilhoso com cristais. Fica a dica, quem quiser entrar aí. Grande mestre dos cristais. Ai, que barato. Mas, voltando a esse autoconhecimento e esse nosso servir para o mundo, né? O que eu tenho para servir para o mundo, o que eu tenho para entregar para o mundo. Essa é uma grande busca minha durante a maior parte da minha vida. E hoje, felizmente, né? Graças aos deuses, assim, por ter sido uma busca muito profunda, foi um dos meus grandes norteadores na minha jornada inteira. Hoje isso vem quase que naturalmente, assim, as pessoas estão ao meu redor. Eu tenho essa... Eu abro o canal, na verdade, né? E o que precisa me atravessar, atravessa, para ajudar as pessoas a enxergarem qual é o caminho de vida delas também. Então, assim, primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso, toda a nossa jornada, absolutamente tudo, fala sobre o que você entrega para o mundo. Tudo o que você vive. Não tem erro. No universo não existe erro, não existe nada que desvie o nosso caminho. Tudo é caminho. Mesmo o que a gente julga errado, o que a gente considera que foi estranho, tudo isso traz algo de aprendizado se a gente só tiver com os olhos abertos para ver. E tudo a gente integra na nossa jornada, na nossa história de vida. Junto a isso, né? O que faz o coração brilhar. O que faz acender aquele fogo interior. Olha com muito amor e carinho, porque está, sim, profundamente conectado à tua missão no mundo, à tua história de vida, o que você tem para entregar para o mundo. Olha isso, cuida, observa, percebe como que esse grande amor, essa grande paixão que faz o coração vibrar, como que você pode transformar isso em servir para o mundo, junto com a tua busca pessoal, junto com aquilo que você buscou e que você quis e que você desejou do fundo do seu coração a vida inteira. A gente diz muito, né? Quando a gente não encontra lugar no mundo, é porque a gente tem um mundo para construir. A gente tem algo para criar no mundo para que outras pessoas encontrem isso que a gente também encontrou, né? E aí, junto a tudo isso, dentro da sabedoria celta, existe o trabalho de mapogâmico, que são as árvores que regem a nossa vida. Então, para explicar um pouco, eu faço esse paralelo com o mapa astral. A gente tem, então, o nosso mapa natal, né? Em que as estrelas falam sobre nós. E dentro da sabedoria celta, a gente tem o mapogâmico, em que as árvores falam sobre nós. E por ser árvore, por ser elemento da terra, toda a sabedoria do mapogâmico, ela é muito prática na vida. É incrível, assim, as pessoas, de quem eu fiz o mapa até hoje, todo mundo fala, Dani, eu não fico só ali, né? Ah, entendi por que é assim e para. Não, entendi porque é assim, então eu sei qual é a minha lição de casa, eu sei qual é o próximo passo, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu entendo o meu desafio, entendo o que está acontecendo. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer hoje, né? É muito assertivo, é muito prático mesmo, é material. E com tudo isso, esse mapogâmico, né? Então ele é feito individualmente, através de cálculos baseados em data de nascimento, horário de nascimento, nome completo. A gente consegue compreender a jornada dessa alma nesta encarnação, especificamente aqui. Então, quais são as minhas dores de infância, o que elas me mostram, qual é o trabalho, qual elas me levam a desenvolver na minha vida, qual é a minha missão de vida, o que eu tenho de habilidades, dons, talentos para entregar para o mundo, quais são as minhas dificuldades, que, né, no nosso trabalho
diário, de encarar, perceber aquele desafio, como é que isso se transforma em habilidade também para entregar para o mundo. Então é um convite, né, para quem sentir no coração, e é maravilhoso, assim. Para mim existe o antes e depois do Mapogâmica, por isso, inclusive, que eu trabalho com ele com tanto amor, e é uma ferramenta a mais para a gente compreender o que é isso que a gente veio entregar para o mundo. Tô vendo que Gente, e eu posso falar porque eu tenho o meu aqui, ó, até fazendo. É a coisa mais linda, de capricho, de delicadeza, de. Ai, de tudo. Eu amo. Olha, é lindo. Adoro, adoro. Sou fã, não fico sem mais, né, Dani? é verdade. Ganhei o meu Grimório, praticamente. E enfim, fora um trabalho que eu faço com a Dani, né? A gente se conversa aí toda semana para falar sobre esse mapa e como ele está atuando ou não na semana, né? Então, assim, é na semana, no momento, né? E aí ele vai pipocando os assuntos, né, Dani? E aí a gente fica. Mas, enfim, realmente é um trabalho muito legal. E essa sabedoria celta, essa observação da natureza, essa conexão com as informações que a gente não vê, mas percebe, né? Dos elementais, a gente sente praticamente, tá? Então, assim, para quem me ouviu falando elemental que já está indo lá para o mundo das fadas, não é só isso. Tem uma informação de lá para cá, mas tem daqui para lá. Né? Tipo, olha, essa semana eu fui fazer um contrato assim e eu senti tal coisa. Então, assim, como que eu posso perceber ainda mais esses símbolos que, como você falou já desde o início, né? Está no cotidiano, gente, né? Todos os trabalhos de autoconhecimento levam a gente para a vida cotidiana. Né? Comigo também acontece muito isso, né? As pessoas vêm para a constelação e acham que vai sair daqui com um assunto resolvido, ou faz um processo de coach e acha que vai sair com um plano de ação assim bem delineado, é só fazer isso aqui, tipo, a receita tá aqui, vai lá, faz que você vai ter sucesso. Não, é como eu lido com a vida no cotidiano, né? Como que eu percebo o que acontece comigo no cotidiano. É o descer a montanha. A gente tem que descer a montanha. A gente sobe a vista e depois desce e volta para a terra. Volta para o dia a dia, volta para casa. Eu achei lindo você falar das fadas, né? O Pedro está aqui e ele colocou, né? A essência dele é rua, que é o nome mágico da árvore piuriteiro, que é associado às fadas. E é muito legal, porque a gente fala das fadas e as pessoas acham, eu vou entrar em contato com as fadas e ficar lá, vivendo aquele universo maravilhoso. Primeira lição das fadas, desfazer as ilusões. Olha. É bem matéria, bem 3D, bem... que delícia! Vamos lá! Primeira lição. Sogan, né, que o Pedro traz na essência dele, que é rua, é o nome mágico, né, que abre a essência do piriteiro, é isso. Ela em si é a própria árvore, né? Então é uma árvore que tem umas flores brancas maravilhosas e espinhos. Hoje, se você for... Hoje, Irlanda, Inglaterra, País de Gales, Escócia, as pessoas sabem que não se tira flores dessa árvore porque as fadas vão ficar bravas, é o que dizem, né? O que eu entendo é que essas flores, se você for na ilusão, só enxergando o que tem de lindo e de maravilhoso, vou pegar uma flor. É claro que vai tacar a mão no espinho, porque não quer ver, não quer enxergar o que tem ali de desafio dolorido. Lá, 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 Habib, olha isso! Quantas vezes? E aí eu fico imaginando na vida, né? É um Mogã que quando a gente fala o presente das fadas, todo mundo fala, nossa, que maravilhoso, quero. E quando ela aparece, quando vem num oráculo, quando ela traz a mensagem dela, o primeiro passo não é gostoso. Porque a energia, se a gente falar de fadas, do que a gente deseja e sonha na vida, é uma energia muito elevada, é uma frequência que está aqui. Só que o nosso dia a dia, com as raivas, com as frustrações, com nossos desafios internos, a gente não está lá, a gente está aqui. E aí, a gente enxergar o que a gente precisa trabalhar dentro da gente, o que a gente precisa trabalhar a nossa comunicação com os outros, o que a gente precisa fazer de lição de casa diária, é muita ilusão que a gente precisa quebrar. Então, quando ela aparece, é trazendo uma verdade dolorida mesmo.
mas que é necessária para a gente conseguir chegar onde a gente quer, onde a gente deseja, fazer o nosso trabalho de alma e poder viver aquilo que a gente sonha. Então, Pedro tá ali, a árvore mais legal de todas, claro. Só que não. Ele pôs aqui, é uma maravilha, só que não. Mas, ô Dani, isso é muito interessante, né? Porque lembra, eu até falei da criança. É sair, né? Quebrar a ilusão, que é sair desse estado criança, é ir para esse lugar de adulto, que custa, que eu preciso abrir mão dos meus desejos internos, eu preciso abrir mão da ilusão de que as coisas funcionam para mim, né? E que eu vou ficar aqui só sendo atendido. Não, sou eu que preciso fazer esse movimento, né? Eu que preciso deixar essa imagem de lado. Isso é muito legal, é muito interessante. Ô Dani, aproveitando que a gente acabou de entrar na primavera, não sei se faz parte desse olhar para o autoconhecimento, ou se você pode falar um pouquinho para a gente dessas viradas, né, de estações, que os celtas eles tinham um olhar muito característico, muito proveitoso também, né, para essas viradas de estações, o que que elas significam, né? Se a gente pode, assim, de uma maneira prática, observar essa virada, né? Que aconteceu o quê? Semana passada, né? Então, assim, a gente ainda está vivendo essa mudança de estação, né? E, assim, no caso da primavera, né? Tem alguma coisa que eu possa levar para o meu dia a dia, já que é algo prático, que eu possa já ficar atento, né? O pessoal que está acompanhando a gente, ou quem vai assistir depois. Campo é campo, telepatia é telepatia. Eu estava pensando justamente aqui, falando, eu vou falar sobre a primavera para ser algo prático, para as pessoas poderem aplicar no dia a dia delas hoje, aqui, agora. Muito bem. Ótimo. Que coisa linda. Então, é assim, a primavera, mais uma vez, nessa energia de quebrar as nossas ilusões. Não é só, vou cuidar das flores e estará tudo maravilhoso na nossa vida, né? Quando a gente pensa nessa energia de árvore, de flor, de matéria, a primavera, ela traz isso, né? É o florescimento da nossa essência, traz no corpo físico da natureza, e porque da natureza também nós, a gente precisa compreender todos os processos pelos quais a gente precisa passar para que a nossa essência se materialize no mundo em forma de trabalho, em forma da minha ação, em forma desde cuidar do meu corpo, cuidar da minha casa, cuidar dos meus ambientes. Então, ela traz como ensinamento paciência, ritmo, organização, planejamento. Então, se a gente quiser aproveitar o que de melhor a natureza tem para comunicar para a gente neste momento do ano, porque lembrando, né? A gente diz na astrologia, estamos sendo regidas por Capricórnio, por Virgem, a gente está com Sol em Câncer e Lua em Gêmeos, sei lá. Lindo, tudo isso está no céu e também nos influencia. Agora, como que a Terra está influenciando a gente? O nosso planeta, essa energia viva que faz parte de nós, através das estações. Então, no outono está muito ligado ao céu, ar, metal, a nossa conexão com o outro mundo, um ciclo que a gente vê as folhas caindo das árvores. Quais são os pensamentos, formas, ações, maneira de agir no mundo que não faz mais sentido? A gente deixa tudo isso morrer. O inverno tem a ver com ir para a toca, como os ursos vão, né? Ficar na caverna, introspecção, perceber a minha essência. Quem sou eu no mundo? Tenho certeza que todo mundo aqui, se olhar para os últimos 3 meses de inverno, vão perceber algo que renasceu em si nesse momento de mais introspecção. A gente não é urso, não vai para a caverna, mas fica frio. A gente tende a ficar mais em casa, mais recolhido, em família, com os amigos mais próximos, né? Diferente de verão, que todo mundo viaja, vai para a praia, assim. Agora, na primavera, o que a gente faz? A gente aproveita esse algo novo que a gente vem percebendo da nossa essência, da nossa alma, e coloca no mundo, e concretiza, e cria a nossa vida a partir disso. Então, como eu falei, é ritmo, é disciplina, é paciência, é organização. E também é otimismo. Quando a gente pensa nas pessoas, né? Por exemplo, sei lá, os grandes investidores. Para eu poder investir, eu preciso acreditar que o mundo está caminhando para algo bom. Eu preciso acreditar que seja na economia. Para eu poder pensar a longo prazo e não ficar aqui, né? No curto prazo, apagando fogo de hoje, né? Apagando incêndio de aqui e agora. Não, eu vou planejar, eu vou construir o meu futuro. Então, o momento
a energia que a Terra está disponibilizando para a gente agora, a gente quiser fazer o melhor com isso, Uhum. eficiente na vida eficaz, é aproveitar essa energia para a gente concretizar tudo isso que a gente vem descobrindo nessa internalização dos últimos meses. E depois verão vai ser a expansão disso, é o próximo passo. Como é que eu toco outras pessoas, como é que eu gero mais frutos, como é que eu levo isso que agora na primavera está tomando forma a um novo passo, né? A uma expansão maior. Mas calma, porque isso é daqui a 3 meses. É. Agora, Agora, entrando a lição de agora é se planejar, se organizar. organização e concretização. Trabalhar. Agora é um momento de muito trabalho. Olha lá as fadas, que é só a gente para fazer? Trabalhar. Exato. Desenha, desenha para poder colher depois, né? Sim. Muito legal. E aí, Muito... junto a essa energia, né? Que se apresentou como uma grande guardiã e mestra da primavera, a abelha, né? Como animal sagrado que vem ensinar pra gente. Então, as abelhas, elas têm todo esse nível de organização, né? Dentro da colmeia. Perceber cada pecinha da engrenagem, o papel que tem, a função que tem. Elas têm sim o ferrão, né? Lembrando que quando elas usam, elas morrem. Então, a gente precisa ter muita consciência de quando a gente vai usar o ferrão, porque vai sinalizar alguma morte pra gente, né? A gente morre muitas vezes durante uma vida, mas vai ser alguma morte. Uhum. E aí, essa conexão com o doce da vida, com o mel. Sim, eu vou trabalhar. E sim, pode ser de uma forma doce. Como é que eu trago mais doçura para os meus dias, para minha vida, nessa vida que eu estou construindo? Então, elas vêm com todos esses aprendizados, né? Lembrando que somos todos um. A colmeia trabalha inteira para o bem da colmeia. Não é para o bem individual de cada abelha. Para o bem da colmeia. O que é melhor para comer é melhor para mim também. Então, esse olhar da felicidade. A gente tem muito que aprender com essa natureza ali. Exatamente. E é muito curioso, porque é disso que se trata mesmo, né? A gente se desenvolve, né? Lembra que eu falei do processo de individuação? A gente se desenvolve para servir, não é? Jornada do herói, né? Mesma coisa. Quando entre aspas, herói, que na ocasião ainda não é herói, né? É o mais mirradinho, é aquele que tá com medo, é o que não se acha digno. Quando ele sai, né, na missão, ele nem acredita nele. E aí ele vai se construindo para servir. E ele vai em busca de algo que não é para ele. É uma pedra, é uma espada, não sei das quantas. É algo que vai trazer força não para ele, mas para o todo, né? Para um grupo, para uma aldeia, para um povo, né? Reparem nos desenhos aí, nos filmes, que essa jornada do herói ela é bem cíclica, né? Um roteiro bem construído e que se repete muito. E a gente percebe que aquele que quer, eu até estou falando isso porque eu lembrei, né? Ontem eu estava no teatro com a minha filha e a gente assistiu Aladdin, né? E Aladdin é uma história que todo mundo conhece, né? Então, o cara lá que queria o poder só para ele, não tem. Dá ruim. Agora, aquele lá, que era o ladrão, que era o pobre, que não sei o quê, tarará, o outro falou em pedra, está a serviço de algo maior, então tem força. Né? E isso a gente também observa na constelação, de maneira bem prática. Quando a gente vai abrir uma empresa, quando a gente vai fazer determinado movimento, isso serve a algo maior? Tem força. É só para mim? É para o meu desejo? Maravilhoso. Nem sempre. E na magia celta, né, a gente convida as pessoas a realmente perceberem o que elas têm de sagrado para entregar para o mundo através do trabalho que já desenvolve. Porque eu sempre penso também, né? Se todo mundo tivesse consciência de como todo serviço é sagrado, a gente viveria num mundo muito melhor. Imagina se cada padeiro fizesse o pão com aquele amor, com aquela consciência do alimento que ele está ali criando para as pessoas. Então já seria uma hóstia sagrada, né? Nossa, exatamente. Seria um remédio na nossa mesa, né? Imagina lá a pessoa que vai varrer a rua, se ela tiver essa consciência, né? Estou aqui limpando os miasmas, toda a energia negativa de pensamento, né? Olha a carga energética que essa pessoa está varrendo ali. E a consciência dela vai estar presente através, né, da energia dela no ato que ela está fazendo. Então, todo o trabalho é sagrado, todo o serviço é sagrado. Sim. Então, a gente se conectar com esse sagrado e permitir que ele flua, né? Que esse algo maior, essa consciência maior do meu trabalho, ele está aqui não só para me servir para pagar minhas contas, mas como é que eu vou atingir a vida das pessoas. Isso flui através de mim
já está me curando internamente. Já é uma energia, uma consciência que está atravessando o meu corpo através da minha ação no mundo. Já está trabalhando muita coisa em mim. E aí, como você falou, tem força, cria força. Aquilo vai para um outro nível. É o mesmo serviço, é o mesmo trabalho. Atinge outro nível, né? Tem uma frase que eu achei bonita, né? Que tinha duas pessoas ali fazendo um trabalho artesanal ali, trabalhando com pedras e com marretas, né? Construindo algo. E aí alguém passou e perguntou, né? O que vocês estão fazendo? E um respondeu, ah, eu tô aqui fazendo meu trabalho, né? Para pagar minhas contas. E o outro respondeu, eu estou construindo uma catedral. E é isso. O que a gente está fazendo? Exato. É uma pergunta, né? E a gente também diz que muitas vezes a gente pensa, né? Ah, mas eu tenho tão pouco para dar. Só que na magia celta a gente entende que é dando, né? Como a gente diz, é dando que se recebe, né? Quanto mais a gente dá, aquilo que a gente ainda acha que é pouco, mais a gente vai receber de conhecimento, de sabedoria. Porque tem algo que precisa nos atravessar para ir para o mundo. E essa consciência já ajuda a limpar os canais para que esse algo que me escolheu, e tem isso cada um dentro da sua história, esse algo que me atravessa me escolhe. Porque sou eu com a minha consciência, com a minha jornada de vida, também com os meus desafios, me escolhe atravessar. E quando eu permito que essa força maior me atravesse, eu aprendo um monte. A melhor maneira que a gente tem de aprender é ensinando os outros. Exatamente. Ensinando, trabalhando, levando o que a gente tem para o mundo. É servindo. Servindo. É servindo. Uma vez eu ouvi de um amigo também que serviço, né? É serviço. O viço da vida. É. Ser. Ó, a telepatia. Eu também lembrei de uma colega que brincava muito com as palavras e ela falava: serviço é o vício do ser. Pronto. Né? E é muito interessante a gente se colocar nesse lugar. E isso tem tantas outras conexões, né? Porque quando eu tomo essa consciência daquilo que eu estou fazendo, a postura interna com a qual eu faço, o serviço, né? Esse sagrado dentro do servir, isso se conecta também com uma outra fonte que a gente chama de, né, energia da abundância. E as coisas chegam, as coisas prosperam, as coisas frutificam, porque eu estou conectada com esse servir de um lugar muito mais amplo, né? Por isso também que muitas vezes as pessoas falam, ah, eu trabalho, mas eu não consigo isso, eu não consigo aquilo outro. Sim, o seu servir não está servindo a algo maior, né? Não está conectado com algo maior. Eu estou olhando para a minha vontade, para o que eu quero. Então eu estou reduzindo aquela entrega, estou reduzindo aquele trabalho. Ao passo que eu posso estar fazendo algo simples, mas eu estou conectada com algo maior, eu estou a serviço de algo maior, aquilo prospera e chega em outros níveis, né? Falou da E é abundância. legal porque a gente fala de prosperidade também, a pessoa já vê dinheiro. Pode ser também. Pode ser também. Mas não só. Dinheiro é ferramenta. Ferramenta para estarmos a serviço. Né? Inclusive, quando a gente pensa, eu vou esperar ter muito dinheiro para poder ajudar as pessoas, né? Ao contrário, né? Porque eu ajudo muitas pessoas, então eu posso abrir meu canal para receber mais, porque daí eu farei mais ainda, né? É porque eu ajudo, porque eu faço, então eu posso receber mais para poder ajudar mais. E é assim. A Carol colocou aqui, ó, o trabalho voluntário é um exemplo dessa conexão. Carol, posso te dar uma pinceladinha aqui? Pode ser. Mas, assim, dentro do conhecimento ali da constelação, né, dessa postura sistêmica que eu observo em mim, primeiramente, o que a gente vê, né? E até, aproveitando até o próprio conhecimento que o Bert Hellinger trouxe pra gente. Depende muito da postura, né? Com qual postura que eu vou para esse trabalho voluntário? Como que eu entrego a minha energia? Eu consigo olhar para essas pessoas de igual para igual
Ou eu já vou falando, bom, eu tenho tanto, né? Então eu tenho como ajudar. Se eu tiver nessa postura, eu já estou em desequilíbrio. E aí não tem a mesma força de ajuda e conexão que a gente estava falando agora há pouco sobre isso. Então, assim, toda ajuda, todo trabalho, todo servir, independente dele ser voluntário ou não, eu preciso olhar para essa relação de troca com muita profundidade. E uma coisa que eu gosto muito de trazer, a gente precisa aprender a ser honestas, né? Nós sermos honestas com a gente mesmo. Porque, obviamente, tem situações onde eu já me coloco lá em cima e falo, nossa, entrei num estágiozinho aqui de arrogância. E tá tudo bem. Eu já olho, né? Igual eu moro aqui no centro, então, assim, volta e meia eu vejo um mendigo pedindo alguma coisa. Como que é o meu olhar para ele? Será que eu consigo olhar esse ser exatamente igual a mim? Ele tem tanta coisa. Ele serve a vida do jeito dele, da mesma maneira como eu sirvo, do meu jeito, né? Se eu conseguir, às vezes eu consigo, às vezes não, né? Então, assim, fica a dica da gente se observar e ver se a gente realmente está conseguindo olhar de igual para igual. Se a gente está num serviço voluntário, porque eu estou contribuindo e tomando também dessas pessoas, ou se eu estou ajudando porque eu posso, porque eu tenho mais e eles não, né? Coitados, enfim. Ou se eu quero salvar essas pessoas da dificuldade, da dor delas. Tudo isso tem um tempero aí que a gente precisa tomar cuidado na dose e ser honesta para saber, eu coloquei sal, eu coloquei pimenta nesse negócio? É um trabalho, a gente volta para o autoconhecimento, né, Dani? Ser honesta consigo mesmo e ver em que momentos que eu tô saindo, né, desse lugar de ajuda e entrando num lugar que parece que ajuda, mas lá no fundinho pode ser que tenha uma necessidade de salvação, uma arrogância. Puxa vida, e olha só, a gente falou sobre... A gente acabou de entrar na primavera, né? O equinócio da primavera, que é o dia que abre a primavera. Então é o dia em que luz e sombra têm a mesma duração, né? É o dia mais equilibrado dentro do ano inteiro. Porque conforme o sol vai... Como é que é? A Terra vai se aproximando, se afastando do Sol, a gente tem dias com maior duração de luz solar, dia com menos, né? Então, no inverno as noites são mais longas, no verão os dias são mais longos. E tanto a entrada de primavera quanto a entrada do outono são os dias que são mais equilibrados entre luz e sombra. Então, a natureza está o tempo inteiro nos convidando a perceber e observar esses equilíbrios, por exemplo, entre dar e receber. O equilíbrio entre a nossa luz e a nossa sombra. A gente conseguir enxergar e trabalhar sempre com as duas faces de tudo. Senão a gente volta para as ilusões lá das fadas que a gente falou, de querer enxergar só lindo e não perceber os espinhos, né? Então, a natureza o tempo todo. A gente tem o dia iluminado e a gente tem a noite escura. A gente tem o verão da expansão e tem o inverno da retração. A natureza nos convida o tempo todo, e a sabedoria celta, a olhar para a nossa sombra e a nossa luz. O quanto eu dou e o quanto eu recebo. Inclusive, eu posso dar mais se eu também me permito receber mais. Se eu consigo enxergar onde eu estou recebendo, me abrir para receber, também me permitir ser ajudada. Isso, isso mesmo. Porque a arrogância, ela reside inclusive no não se permitir receber. Inclusive. E olha que lindo, né? Nosso ego vem e fala, não, imagina. Gente, é tudo essa brincadeira aí de luz e sombra, de dar e receber, é o tempo todo, tá? E assim, estamos todos na mesma pegada, estamos todos na mesma caminhada, estamos aprendendo. Tem dia que eu consigo, tem dia que não. Eu também vou para esse lugar, então eu também assim, né? Todos nós estamos nesse mesmo balaio, é isso que eu quero dizer. Porque é disso que se trata a vida, né, Dani?
Eu tenho uma mestra de danças circulares, uma pessoa linda, Mônica Gomestein, é uma das Adoro! da dança Beijo, circular. Mônica. Uma grande fada também. Ela. Com toda essa sabedoria e beleza, enfim. E ela criou uma dança pro Beija-Flor numa época em que... Quando a vida desaba, né? Sem emprego, namoro tinha acabado, ela ficou sem casa, catou as malinhas dela, foi morar um tempo com a amiga. Aquele momento, assim, que a vida chega no fundo do poço, né? E ela começou a sentir essa dança que queria atravessá-la, que ela fez a dança em cima da música Benki, que foi um curumim que escreveu uma poesia, Milton Nascimento musicou essa poesia para a natureza, linda, né? E a Mônica fala que o movimento que vinha ouvindo aquela música do Beija-Flor era observar o beija-flor em relação à flor. Que a gente olhando de fora, parece que o beija-flor está ali só tomando todo o néctar da flor. E a Mônica fala, e o coração dele vibrando e pulsando, ele entregando para a flor toda a sua beleza, toda a sua energia daquele coração pulsante, reverberando, devolvendo aquela energia para a flor. E aí ela fez essa dança maravilhosa, em que nós, com beija-flores, né, nós bailarinos ali em roda, a gente vai até a flor, recebe dela o néctar da vida, e depois a gente volta para essa flor para a gente entregar o nosso néctar para ela. Eu me arrepio inteira só de lembrar daqui com o rosto inteirinha. Porque é uma dança muito forte, é uma das mais lindas. Eu tenho um verdadeiro amor assim por essa dança. E ela nos lembra o tempo inteiro, né? Se a gente recebe muito da vida, é pra gente dar muito. Se a gente dá muito pra vida, a gente tem que se abrir para receber muito também. Exato. Senão é como se entupisse o canal, né? Tem um canal daquela energia que nos atravessa. A gente fecha um dos lados, não tem mais como continuar fluindo, né? Para. Então... Que lindo. Sim. Nossa, conversa muito, né? Com as nossas... com as nossas experiências dos nossos lugares. Bom, se bem que eu não sou tão conhecedora quanto você, mas você sabe o quanto que eu me sinto conectada com essa magia celta, com esse conhecimento celta, né? Eu tenho... Tô no caminho, né, Dani? Tô aprendendo ainda. Por enquanto, eu só tô respondendo ao chamado. Eu me sinto conectada e vou, né? Mas não tenho muito para falar. Mas do meu lugar, eu percebo o quanto esses conhecimentos se complementam. A gente já teve, né, a oportunidade de falar isso. Até pelo fato de ser um conhecimento tão antigo, né? Que é a sabedoria celta. É algo muito antigo. E aí, olhando, né, dentro do que eu acredito ali na constelação familiar, a gente está falando de uma observação que o Bert teve da própria vida, né? Ou seja, a vida já estava ali disponível para ser observada, né? E ele traz esse trabalho que a gente comumente chama de constelação familiar, mas que nada mais é, mas ao mesmo tempo tudo é em relação à observação da vida, como ela se apresenta, sair dessa ilusão das fadas, né? Reconhecer aquilo que tem espinho também, que tem sua beleza, mas tem um preço, né? Enfim, isso tudo eu acho muito mágico, porque conversa muito com o que me vibra aqui dentro. E é mágico. E então, né, eu tinha falado sobre essas lições que a primavera deixa pra gente. E aí, para quem quiser sentir um pouquinho como que isso pode reverberar e como pode ser verdadeiro no dia a dia. A gente fala sobre o momento de planejar, organizar, construir, crescer. A gente falou sobre o beija-flor, né? Nessa troca com a flor. Este é o momento em que as flores estão todas abertas, lindas, maravilhosas, né? Se abrindo a cada dia. Então é um momento de muita vida pulsando das aves também. Então a gente vê muitos beija-flores. Vê as abelhinhas, como eu trouxe, né? Vê as flores nas suas diversas formas, cores, texturas, né? Qual é o meu servir para o mundo? Olha quais são as cores da sua flor, você. Qual é o perfume que você exala? Qual é a textura que você tem no mundo, que você apresenta para o mundo? E observa o que na natureza chama atenção nesse momento. Então, um exemplo, né? Hoje eu vi um beija-flor e me chamou a atenção. Hoje eu vi alguém passando com uma camiseta de uma flor cor-de-rosa ali, aquilo me chamou a atenção. O que quer que seja. Observa isso que chama a atenção
fecha os olhos. Né? Primeiro observa. Observe, então, com os olhos bem abertos. O que é aquilo que chama atenção? Se é a flor, se é o beija-flor, qual que seja o elemento, né? A abelhinha, pode ser um vagalume, pode ser um outro animal, outra planta, não importa. O que chama atenção, em primeiro lugar, pum, chamou. É um símbolo que está ali se comunicando comigo. Observa, com os olhos bem abertos. Que forma tem? Como se comporta? Se é uma florzinha, será que é uma flor que abre de manhã, de tarde, de noite? Será que é uma florzinha que tem um perfume mais acentuado ou menos acentuado? Será que é uma flor que gosta de mais água, de mais luz, de mais sombra? Tudo isso já está falando sobre o meu momento presente de vida. Será que eu estou precisando de mais sombra, mais escuridão, ficar mais em silêncio? Será que eu estou precisando de mais sol, mais energia, mais vida, mais pulso? Será que eu estou precisando me hidratar? Simples assim. Muitas vezes a mensagem é direta e reta dessa forma, nesse nível. Se é um beija-flor, a gente acabou de ter esse papo sobre a relação do beija-flor com as flores. Será então que é o meu momento de olhar para esses equilíbrios meus com o mundo? Então, qualquer que seja isso que te chama a atenção, tem algo para te ensinar e falar sobre o seu momento presente. Então, primeiro observa. Observei, percebi ali alguma coisa? Lindo. Fecha os olhos. Medita, sente essa presença junto de si. Sente o beija-flor. Como será que é? Se eu fosse um beija-flor, como seria? O que acontece em mim se eu me imaginar beija-flor? Será que meu coração acelera? Será que eu posso sentir asas? A gente vai entrando na faixa vibracional do beija-flor, a gente se aproxima. Quando eu falei lá no começo, né, o ser humano pode escolher. Hoje eu quero ser um cachorro. Hoje eu quero ser um beija-flor, eu posso escolher. E aí eu senti o que é ser beija-flor e procurar levar para o meu dia, procurar atuar como beija-flor. É a medicina dele. Essa ave sagrada, esse animal sagrado atuando em mim. Sabedoria celta também fala sobre isso, né? A gente aprender com a natureza, sim, aqui no nível mental, estudando um monte, né? Como é que o beija-flor vive, o que ele faz, o que ele é. E aí, principalmente, né, trazendo para o meu sentir. Ser beija-flor, sentir ser beija-flor. E atuar como beija-flor. Aí eu aprendo um monte, né? E nem é livro, né? Mas aprendo assim, através desse pulso vital. Assim como, né, eu estou na presença da Fabi, aprendo só de observar. Eu aprendo de estar na presença de Fabi, com a maneira dela de ser, com a maneira dela de falar. Eu posso fazer esse exercício de fechar os olhos, como será que Fabi agiria nessa situação? É a mesma coisa. Posso fazer isso com toda a natureza. Né? E é isso mesmo, é o mundo das imagens internas. Isso. E a gente dança, né, nesse lugar aí, de perceber, que é a linguagem da alma, inclusive, né? O Jung traz isso de uma maneira muito brilhante, né? A linguagem da alma é a linguagem dos símbolos, é a fala das imagens. Então, esse exercício de se perceber, de olhar o que te chama atenção, como isto me afeta. É por aí que começa a Silvia, quanto à aprendizagem. Sim, porque é se colocar aberto para os símbolos. É se expandir para os símbolos. É deixar a vida me tocar. É perceber em mim como isso atua. Gente, é muita conexão essa vivência celta, essa fala celta com, né, com tudo aquilo que eu acredito. A vida nos toca o tempo todo. Estejamos despertos, atentos. Atentos, mas não bitolados, entendeu? Se percebe, vai curtindo. Um dia, às vezes, a gente se percebe mais, outras vezes menos, mas é importante se abrir para isso. Ai, Dani, que lindo tudo. Oi? Acho. Eu ia falar, só perceber que nada é fixo. Não. Hoje pode ser que eu esteja na medicina da abelha. E amanhã pode ser que seja do cachorro. E depois de amanhã pode ser que seja o cavalo. E depois pode ser que seja um cristal que me move e que me convida a trabalhar com ele. Então é por isso que a gente tem que estar muito atento no momento presente. Porque em algum momento a gente está na expansão, outro momento a gente está na contração. Um momento a gente está na luta, outro momento a gente está na entrega. É o tempo inteiro trabalhando essas polaridades dentro da gente. Por isso que não tem um caminho do meio, quando a gente vai. É esse caminho serpenteado, em que em determinado momento eu vou estar um pouquinho mais do lado de cá, outro momento um pouquinho mais de lá. E é assim que o equilíbrio se dá. Não é sem respirar em cima de uma linha fixa e ali eu vou, porque é o contrário disso. A vida se chama a gente a transitar entre as nossas sensações e perceber. E o que eu faço com isso a cada dia. Todos os dias você está muito presente. E é isso.
Lindo demais, lindo demais. Gratidão. Tem alguma cartinha, alguma coisa pra gente fechar a live? Uma mensagem? Você tá perto aí de alguma coisa? Mogan, não sei. Uma mensagem das fadas, você que é cheia dos oráculos. Pois é. A mente que dança. Eu não tô com uma carta, mas eu tô com um livro. Amancara, um livro Ai, de adoro. sabedoria celta. Aham, é lindo. E muitas vezes eu abro esse livro como oráculo, porque as mensagens Sim, dele são... ele é maravilhoso. O que ele diz é assim. A mente que dança. Existem muitas espécies diferentes de isolamento. Existe isolamento da dor, quando se passa pela escuridão que é solitária, intensa e terrível. E aí ele continua, e depois ele vem falando sobre o isolamento que também pode ser... Ah, tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Esse isolamento que também pode ser suave como uma dança, e bela, e feliz. Lembrando mais uma vez, né, a gente falou sobre essas polaridades e como tudo isso a gente integra. Cada, né, o simples fato, o fato em si não diz nada. Como a gente interpreta ele, fala sobre a gente. Eu estou sozinha. Isso pode ser tenebroso e eu vou para escuridão, isolamento, ninguém me ama, ninguém me quer, estou solitária no mundo, ninguém nunca vai me entender. Eu posso ir para uma solitude plena, necessária, para eu entrar em contato com a minha essência. Então, já que a gente começou a falar, né, então vamos. Observar uma dor. Vamos lá, mais uma liçãozinha de casa, vai? Mais uma prática, um exercício. Observar uma dor no momento e qual convite que ela faz para a nossa vida. Esse exemplo, né? Vou dar esse exemplo que foi o que surgiu aqui, mas a gente pode olhar para qualquer coisa na nossa vida. Estou sozinho. Então, se eu estou sozinha neste momento, seja porque o relacionamento terminou, seja porque eu fui demitida do meu emprego, seja porque meus filhos saíram de casa, qualquer que seja a situação. Se eu estou sozinha e isso me machuca, é um convite para eu estar na minha própria presença, na minha própria companhia. É eu sentir essa presença sagrada que se faz na minha solitude. O que é que na minha presença, quando não tem mais ninguém ao meu redor, eu deixo de ser filha, mãe, esposa, o que quer que seja. Eu aqui comigo. Se eu tiro todas as camadas, se eu não sou o meu emprego, o que me resta. Se eu não sou a esposa, o que me resta. Se eu não sou a filha, o que me resta. E a gente volta para essa integridade nossa em que a gente descobre, afinal de contas, o que é essencial, o que é a essência. Esse exercício a gente pode fazer com absolutamente qualquer dor que nos aflija em determinado momento. Observar aquilo não como o universo está contra mim, mas o universo está me entregando essa oportunidade, esse presente, para eu ressignificar, transformar essa situação em algo sob outro ponto de vista. Então fica aqui. Depois escreve pra gente. Amancara, sabedoria celta, um livro de sabedoria celta, para ser essa mensagem. Sempre, sempre divino. Gratidão. Nossa, Dani, muito obrigada. Eu que agradeço. Pedro, valeu aí pela participação atuante no chat. Colocou a árvore, colocou a textura dele aqui, ó. Ah, e ele estava perguntando, cadê o curso? Que curso? Você tem algum curso, Dani, para você oferecer? Porque ele tá falando, não sei se ele quer saber alguma coisa de curso. Tem curso, então, curso que... Só o animal do mato, ele falou no caso dele aqui, ó. Falou animal do mato, Fel? Querido. Os meus comentários pararam de rolar, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber, né? Bom, então pode mandar aqui, né? Fabi e eu estamos à disposição. Uhum. Né? Sempre maravilhoso falar sobre esses assuntos todos. E curso eu tenho Despertando a Magia, em que eu ensino as pessoas a observarem a magia que já está presente. A gente estava falando sobre como as imagens, os símbolos conversam com a gente. O que eu mais escuto é o universo me manda um sinal. Gente, vou contar um segredo para vocês. O universo manda zilhões de sinais por dia e a gente não sabe enxergar, não sabe ver. É como a gente ouvir outra língua. Passa alguém falando japonês. Eu não sei nada de japonês. A grande chance é de eu não saber nem reconhecer se aquele é japonês, se é coreano, se é... Porque eu não conheço, porque eu não estou acostumada. Eu preciso aprender.
Eu vou fazer um curso em que eu vou aprender a observar primeiro, reconhecer, isso é japonês, para depois começar a ter contato com aquela língua e compreendendo quais são os sons, qual é a gramática, como que as pessoas estão se comunicando comigo, para um dia eu ter fluência e poder falar também, né? Então, esse Despertando a Magia é um curso meu, que é isso, é a gente aprender a ser fluente na linguagem do universo. Então, primeiro observar, perceber os sinais que ele dá. Eu juro para vocês, sinal é todos os dias, para todo mundo, não é só para os escolhidos, é para todo mundo, e é aos baldes e aos montes. Então, esse curso é para as pessoas aprenderem a enxergar os sinais, a magia pulsante da vida e o que o universo está te falando hoje, aqui agora, na tua vida. É isso. Está lá disponível, é só mandar mensagem que eu mando o link. Ele já está em andamento, mas suas aulas ficam gravadas, super dá para entrar, é super tranquilo, começou faz pouco tempo também. Então, são lindos, tem 4 meses de duração. E a gente vai, através dos elementos, a gente começa trabalhando no elemento ar, com as ideias, compreender por que a gente não enxerga a magia, sendo que ela está tão presente. E aí depois a gente leva para o coração, junto aos animais sagrados, sentir essa magia pulsante do universo. E depois a terra, né, perceber fisicamente como que ela se manifesta. Eu tenho um monte de vídeo, foto que eu compartilho nesse curso, né, de como a magia se manifesta fisicamente na nossa vida. E por último, elemento fogo, falando sobre como é o coração. A gente quer criar um mundo de amor e de magia, a gente precisa viver isso. E a magia celta é uma magia do coração, uma magia do amor. Então aí eu levo as pessoas num passinho além, assim, nessa conexão com a magia celta, a egrégora celta. Pra quem sentir no coração. Eu vou deixar, a Carla perguntou aqui se ia ficar gravada, vai ficar gravada. Eu vou te colocar como colaboradora, e aí fica tanto na rede da Dani quanto na minha. Então, quem tiver interesse também de se conectar com ela. Ai, Dani, é uma delícia conversar com você. Esse conhecimento para mim é realmente muito encantador. Ao mesmo tempo que ele é mágico, ele é prático. Sim. E eu gosto muito disso. É aqui agora, entendeu? É muito, muito legal mesmo. Muito obrigada, tá? Um beijo imenso para você. Obrigada aí para todo mundo que acompanhou a gente, salvando a live aqui, deixando nas nossas redes, e depois até eu devo colocar no canal do YouTube também, que fica mais fácil a pessoa assistir, pausar, de repente colocar no carro e ir escutando. Facilita o ir e vir ali né, para voltar um pouquinho. O que foi que ela falou mesmo? Deixa eu voltar um trechinho. No YouTube tem um pouco mais de facilidade para isso. Lindeza, obrigada. Eu agradeço profundamente. Lembrando que o teu servir está profundamente conectado, profundamente cada conversa nossa. Passa um filme de magia celta dentro da minha cabeça, de sabedoria celta, conhecimento celta. Porque é isso, a gente está conectado na mesma fonte, né? Então a gente tem diversos nomes, mas que estão falando dessa outra sabedoria, desse algo mais profundo, mais ancestral, mais conectado à nossa essência. Então, mesmo quando você diz, não tenho conhecimento, tá, pode não ter livro, né? Mas você vive tudo isso no seu dia a dia, né? Então agradeço muito, porque essa conversa é maravilhosa para mim também. E estar na sua presença é sempre uma bênção. Gratidão. Querida, agradeço, igualmente. Beijo imenso, gente. Até a próxima. Super beijo. Ótima e gratidão para todo mundo. Isso aí. Tchau, tchau.